Seul acordou iluminada por um sol tímido naquele dia em que o mundo do entretenimento seria abalado por uma revelação inesperada. As ruas ainda estavam silenciosas, cafés recém-abertos deixavam escapar o aroma de pão quente, e o trânsito matinal começava a ganhar força. Nada indicava que, em poucas horas, uma notícia envolvendo dois dos artistas mais queridos da Coreia do Sul tomaria conta de todas as redes sociais. Mas bastou um comunicado curto, lançado às 7 horas da manhã, para transformar a cidade inteira em um redemoinho de emoções. A agência confirmará um rumor envolvendo Song Kang às 10 horas. A mensagem parecia inocente, até vaga demais. Mas quem conhece o showbiz coreano sabe que esse tipo de anúncio nunca vem sozinho. E, imediatamente, fãs começaram a especular, comentar, devanear. Song Kang havia deixado o exército há menos de 2 meses. Sua volta já era celebrada como o grande retorno do filho da Netflix, do protagonista que conquistou o mundo em dramas românticos arrebatadores. Ninguém imaginava que, tão cedo, ele voltaria aos holofotes não por causa de um novo projeto, mas por algo muito mais íntimo e surpreendente. Às 9h58, jornalistas começaram a se acomodar na pequena sala preparada pela agência. Era estranhamente simples, uma mesa branca, fundo neutro, poucas luzes, nenhum cenário extravagante, nenhum anúncio de grande produção, apenas um clima tenso, mas cheio de expectativa. Os fotógrafos ajustavam suas lentes, esperando uma declaração rápida sobre um contrato, talvez uma mudança de agência. Alguns até comentavam que seria mais um nada demais típico da indústria, mas estavam enganados. Às 10 horas em ponto, Song Kang entrou na sala. Ele estava simples, vestindo uma camisa branca e um casaco azul marinho, o tipo de roupa que não chama atenção, exceto pelo fato de que tudo nele, o olhar, o sorriso contido, o jeito de mexer nas mãos, parecia carregado de um tipo de nervosismo doce. Um sentimento que, quando se olha de perto, só existe em duas situações: medo ou amor. Ele se sentou, respirou fundo, e antes que qualquer repórter pudesse fazer uma pergunta, ele sorriu com aquela timidez gentil que sempre encantou o público. Eu sei que o anúncio de hoje parece repentino, começou ele, mas acredito que honestidade é importante, especialmente agora que volto para a minha vida pública. E então, sem rodeios, sem hesitação, sem esconder o brilho suave nos olhos, ele disse as palavras que explodiriam na internet em segundos: estou namorando Kim Yo-jung. A sala inteira ficou paralisada. Alguns jornalistas engasgaram, outros levaram a mão à boca em choque, e alguns simplesmente olharam uns para os outros, incapazes de acreditar no que estavam ouvindo. Não havia rumores recentes, não havia despate, não havia flagras. Era uma revelação pura, limpa, inesperada e quase poética, daquelas que parecem cena de final de temporada de um drama romântico. Song Kang continuou, desta vez com um sorriso mais seguro: nós nos conhecemos há algum tempo. Nos aproximamos de maneira natural, conversando, trocando mensagens, e, aos poucos, descobrimos que os nossos sentimentos cresceram. Era simples, direto, mas tão sincero que ninguém ali ousou interromper. Eu, naquele momento, parecia ter parado completamente. Bastou 5 minutos para as stars em coreano, inglês e português começarem a subir. No Brasil, Song Kang, Kim Yo-jung e assumidos já estavam entre os tópicos mais comentados. Fãs choravam, riam, gritavam. E até os mais céticos admitiam que nunca tinham visto um casal tão naturalmente encantador. Mas a confissão dele já era surpreendente. Veio em seguida tornou tudo ainda mais romântico. Song Kang contou que, durante seu tempo no exército, Kim Yo-jung foi uma fonte constante de força e apoio. Havia dias longos, difíceis, admitiu ele, mas sempre que eu recebia uma mensagem dela, o dia parecia mais leve. Não eram declarações dramáticas, não eram histórias exageradas, eram momentos simples, reais, humanos, como duas pessoas que encontraram uma forma de permanecer próximas mesmo em meio a responsabilidades, fardas e longos meses de espera. E então veio um detalhe que fez muita gente se emocionar: eu prometi a mim mesmo que quando saísse
Seria honesto com meus sentimentos. Não queria esconder algo tão bonito. Era a primeira vez, em muito tempo, que um ator coreano falava de amor com tamanha naturalidade, sem medo, sem desculpas. Logo depois, a porta ao lado se abriu e o representante da agência entrou para fazer a confirmação oficial. O comunicado, lido com voz tranquila, dizia: Song Kang e Kyo Jung estão construindo um relacionamento com bons sentimentos. Pedimos que o público apoie o casal com carinho. Poucos minutos depois, a agência da atriz também divulgou uma nota semelhante. É verdade que os dois desenvolveram afeto um pelo outro após diversas conversas. Esperamos que vocês acompanhem essa nova fase com respeito. Era oficial. Não havia margem para dúvidas, nem espaço para especulação maldosa. O amor deles tinha sido reconhecido pelas duas partes, algo extremamente raro no entretenimento coreano. E enquanto as notas oficiais eram publicadas, um pequeno grupo de fãs começou a se reunir do lado de fora da agência. Não havia gritos, nem empurra-empurra, apenas cartazes com frases como parabéns, amor é lindo, estamos com vocês. Não era apenas apoio, era bênção. A primeira parte da história começou a ganhar forma, dois artistas no auge da juventude, recém-saído do exército, o outro em plena fase brilhante da carreira. Encontrando um no outro algo mais forte do que pressão, expectativas ou medo da opinião pública. O dia em que o mundo acordou esperando notícias comuns, acabou recebendo uma confissão de amor. Por trás da declaração simples de Song Kang havia uma história mais profunda, mais delicada e cheia de nuances, uma história que os fãs ainda não conheciam. Como eles realmente se aproximaram? Qual foi o momento exato em que o sentimento mudou? E por que Song Kang decidiu assumir tão cedo, tão rápido, tão de peito aberto? Essas perguntas, e os detalhes mais íntimos e emocionantes dessa relação inesperada, só seriam revelados na segunda parte, quando a verdade por trás do romance finalmente ganharia luz. A notícia de que Song Kang estava namorando Kyo Jung atravessou Seul mais rápido do que o vento frio que soprava entre os prédios de Gangnam. Em questão de minutos, as redes sociais viraram um mosaico colorido de montagens, vídeos, comentários emocionados e até choro de felicidade. Mas enquanto o público absorvia a confissão inédita, a pergunta que pairava no ar era inevitável: como essa história realmente começou? Como duas estrelas, cada uma com sua agenda, pressão e brilho próprios, conseguiram se encontrar de maneira tão natural? A resposta estava escondida em pequenos momentos, detalhes que jamais apareceram nas câmeras, encontros que não foram registrados por fotógrafos de revista e conversas trocadas longe de holofotes. Detalhes que amigos próximos de ambos começaram a revelar aos poucos, como se finalmente estivessem autorizados a compartilhar capítulos de um romance que vinha crescendo em silêncio. Segundo uma fonte próxima, Song Kang e Kyo Jung se aproximaram muito antes de qualquer rumor. Eles não começaram como um casal, sequer como colegas de elenco. Começaram como dois jovens atores que dividiam inseguranças parecidas. Eles se encontraram pela primeira vez em um evento de fim de ano, ainda muito jovens, antes de qualquer um dos dois explodir para o mundo em seus grandes papéis. Naquela época, Yoo Jung ainda era vista como a atriz prodígio e sentia o peso de crescer sob os olhos do público, enquanto Song Kang tentava construir sua carreira a partir de pequenos papéis e testes cansativos. Foi ali que eles trocaram algumas palavras tímidas, nada muito marcante, mas suficientes para criar uma lembrança suave. Depois disso, não se viram por meses. Mas algo sobre aquela conversa ficou guardado, como um post-it preso no fundo da mente, um sorriso, um comentário gentil, a sensação de que talvez, um dia, os caminhos se cruzassem de novo. E de fato se cruzaram, em uma palestra fechada sobre saúde mental para jovens atores. Os dois estavam na plateia e se reconheceram de imediato. Depois da palestra, acabaram conversando no corredor e dividiram um café rápido. Nada romântico ainda, apenas duas pessoas que se sentiam confortáveis demais para serem estranhos, mas íntimos demais para serem apenas colegas. Esse encontro marcou o início de tudo. Com o tempo, eles passaram a trocar mensagens ocasionais,
sobre livros, filmes, ansiedade, descanso, menos acontecimentos cotidianos. Não era flerte, era afinidade. Mas a afinidade, quando cresce demais, sempre acaba se transformando em algo mais forte. Foi justamente quando a conexão deles estava ficando mais profunda que Song Kang recebeu a carta confirmando sua entrada no serviço militar. Ele pensou em se afastar, acreditando que 2 anos de distância poderiam sufocar qualquer sentimento nascente. Porém, Yeo Jung surpreendeu. Em vez de desaparecer, ela se manteve presente de forma leve, gentil, sem pressão, sem cobranças. Enviava mensagens motivacionais nos dias de treino pesado, desejava boa sorte antes das avaliações, compartilhava fotos bobas de sua rotina para deixá-lo sorrir. Era como se ela estivesse dizendo: eu estou aqui. Não importa quanto tempo você fique longe. Song Kang entendeu. Ele entendeu que havia algo ali que valia a pena preservar. Foi por isso que, durante os meses mais difíceis do serviço militar, ele guardou cada mensagem como um pedaço de luz. Amigos próximos dizem que ele sempre guardava o celular no bolso interno do uniforme, perto do coração, como um amuleto contra os dias difíceis. Finalmente saiu do exército, a primeira pessoa que ele quis ver, antes mesmo de reencontrar amigos, antes de ler roteiros, antes de voltar ao mundo dos dramas, foi Yeo Jung. Eles se encontraram discretamente em um pequeno café perto do Ryuan, onde ninguém reparou neles. Um encontro tímido, cheio de sorrisos contidos e longos silêncios confortáveis. Song Kang descreveu aquele momento a um amigo como a primeira vez em meses em que senti que estava realmente de volta ao mundo. Naquele dia, enquanto caminhavam ao lado do rio, Song Kang olhou para Yeo Jung e entendeu algo simples, porém definitivo. Ele não queria mais viver no quase. Não queria mais conversas interrompidas, sentimentos guardados, mensagens abstratas. Queria viver o que estava florescendo entre eles, com coragem, com verdade, coração aberto. Foi assim que o romance começou oficialmente. Mas assumir publicamente era outra história. Não é fácil para nenhum ator coreano revelar um relacionamento. Medo de críticas, medo de perder contratos, medo de expor a pessoa amada. Porém, pela primeira vez, Song Kang escolheu o amor sobre o medo. Ele disse à agência que estava pronto. Oh Jung, ao saber disso, apenas sorriu, aquele sorriso tranquilo, como quem já tinha tomado essa decisão muito antes dele. A agência de Song Kang foi a primeira a se pronunciar, com uma nota curta, mas carregada de calor humano. Eles estão se conhecendo com bons sentimentos. Por favor, apoiem o casal. Não havia negações vagas, não havia rodeios. Era uma aceitação direta, algo muito raro no entretenimento coreano. Logo em seguida, a agência de Yeo Jung confirmou a mesma informação, reforçando que a atriz estava feliz e pedindo que os fãs respeitassem sua privacidade. Enquanto isso, nas redes sociais, o impacto era avassalador. Fãs brasileiros escreveram mensagens emocionadas, publicaram fanarts dos dois juntos, reviveram vídeos antigos em que eles apareciam no mesmo evento, tentando encontrar sinais que agora faziam sentido. Na Coreia, grupos de fãs se reuniram em frente à agência com flores, cartas e até bolos decorados com o nome do casal. Em um dos cartazes mais compartilhados, lia-se: "O amor vale a pena." Em um do outro. Mas o mais bonito de tudo foi a forma como a Coreia recebeu a notícia, com maturidade, com empatia, com alegria genuína. Contrário de relacionamentos que geram escândalos, o romance de Song Kang e Yeo Jung parecia inspirar as pessoas, talvez porque fosse verdadeiro, talvez porque fosse inesperado, talvez porque fosse simplesmente bonito. Nos dias seguintes, alguns detalhes começaram a vazar, todos doces, todos leves. Ambos gostavam de caminhar à noite, conversando sobre filmes antigos. Yeo Jung recomendou a ele um livro que achava que combinava com sua personalidade. Song Kang aprendeu a fazer o chocolate quente que ela gostava, com marshmallow por cima. Tinham até um lugar favorito, um banco escondido perto da ponte Bampo, onde podiam ver a água refletir as luzes da cidade sem serem incomodados. E então,
Quando perguntado por que decidiu assumir tão cedo, Song Kang respondeu com a simplicidade arrebatadora que sempre o diferenciou, porque quando você encontra alguém especial, esconder se torna pesado demais. Eu queria ser honesto comigo mesmo, com ela e com vocês. Era uma frase curta, mas carregada de maturidade. O fim de tarde caía sobre Seul quando Song Kang e Yo Jung foram vistos novamente, desta vez não em segredo, mas caminhando juntos com tranquilidade. A mão dele segurava a dela com delicadeza, não como quem tenta esconder, mas como quem finalmente pode respirar. E enquanto os dois seguiam pela calçada iluminada, os flashes que surgiam eram menos invasivos e mais comemorativos. Não era perseguição, era celebração. Um raro momento em que a mídia e o público se uniam não para julgar, mas para parabenizar. Assim, menos de 2 meses após deixar o exército, Song Kang não voltou apenas como ator, voltou como alguém que escolheu viver com verdade. E Kyo Jung, sempre radiante e serena, caminhava ao seu lado como o capítulo mais bonito de sua nova vida. No final, talvez não fosse a revelação que o público esperava. Era muito melhor que isso. Amor. Amor simples, inesperado, corajoso. Amor que não precisa de roteiro, que já nasceu pronto. E foi assim, com a cidade iluminada e dois corações caminhando juntos, que começou uma das histórias mais doces do entretenimento coreano.